Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, abordamos um problema crescente e extremamente preocupante: a ideologia infiltrada nas escolas, o uso da violência para fins políticos e como isso está a ameaçar as liberdades que deveríamos valorizar como sociedade. Através de uma análise profunda, vamos examinar as consequências da polarização ideológica, desde as salas de aula até aos atos de vandalismo e terrorismo que temos assistido por todo o mundo. A situação é grave, e a verdadeira liberdade de pensamento está em risco. Vamos compreender o que está a acontecer e como podemos e devemos reagir. Comecemos com um episódio recente numa escola pública de Odmira. O que aconteceu ali foi um claro exemplo de manipulação ideológica. Crianças do ensino básico foram expostas a uma formação política que não deveria ter lugar nas escolas. Aquilo é propaganda, nem sequer se devia ensinar aquilo às crianças. Este tipo de doutrinação, onde as crianças são forçadas a adotar uma visão política sem espaço para reflexão ou debate, é um atentado direto à liberdade. Principalmente quando são muito novinhas. As crianças quando são muito novas são muito socialistas, elas não sabem o que é o correto e o que é que não é. Elas não gostam de ver ninguém mal e por isso elas vão querer sempre dar tudo. E também por isso vão pensar que o socialismo é o bem de toda a gente. O socialismo não é o bem de toda a gente, é o mal de uns para o bem de outros. Isso é o socialismo. Liberdade de pensamento. O papel da educação deve ser formar cidadãos críticos, não submeter os mais jovens a ideologias partidárias. Realidade. Temos que fazer com que os jovens e os mais velhos tenham pensamento crítico. Não é pensar aquilo que os outros querem que eles pensem. Isso não serve. Americano, e este foi o Jair Bolsonaro. E ele criou este ditador que se chama, a quem ele chamou o Trumpsonaro. É uma mistura dos dois. Inventou assim uma mistura dos dois. Aí o Trump é ditador? Ok. O Trump só porque quer meter o país dele direitinho, sem ter gastos desnecessários, já é ditador? Ou seja, se ele pagasse lá a USAID como vós querias, aí já não era ditador, aí já não se passava nada. Tá bem, assim tá bem. Assim eu até pode ser que eu concordo um dia. Enfim, nós tentámos fazer algum humor, não é? Rirmos um pouco, terminar com um pouco de humor sobre estas duas figuras. De certeza que deve ser professor de História, porque todos os professores de História são de esquerda, todos. Não conheço nenhum que não seja. De simpático não tem nada, mas, enfim, o João Pedro tentou fazer aqui uma pequena mistura de. Este episódio é um sinal claro de que o futuro das nossas crianças está a ser moldado para servir uma agenda política. E Nisso concordo plenamente. O futuro das crianças está a ser moldado para serem escravas sem darem por ela. Isso é a realidade. isso não pode ser aceito. Outro ponto importante a abordar é o uso do humor como arma para desacreditar políticos de direita. Jair Bolsonaro, por exemplo, Eu já nem digo de direita, digo políticos liberais com políticas mais à direita. Porque nem todos os políticos de direita são bons políticos, nem todos. Aliás, para mim nenhum político é bom. Todos os políticos vão para lá para roubar, todos. tem sido alvo constante de zombarias e piadas, como se o simples ato de ridicularizar uma figura política fosse suficiente para deslegitimar o seu pensamento e as suas propostas. Chamá-lo de Trumpsonaro, por exemplo, é uma tentativa clara de transformar uma figura política séria numa caricatura. Este tipo de humor, E de descredibilizar o estatuto dele, é a realidade. que distorce e diminui, impede qualquer debate construtivo e, em vez de promover a troca de ideias, fomenta a polarização e o ódio. Agora, vamos falar de algo ainda mais alarmante: a violência ideológica. O que se vê atualmente são atos de vandalismo, como o ataque a um Tesla num aeroporto na Califórnia, onde um indivíduo danificou um veículo apenas porque este representava uma marca associada ao capitalismo. Ontário na Califórnia. E aí então ele viu um Tesla e resolveu Ou seja, o dono do carro que se lixe, que se foda, não é? O dono do carro que não tem culpa de nada, que se foda. Lá porque tu não gostas da Tesla ou da Elon Musk, não te dá o direito a andar a vandalizar aquilo que é dos outros. Isso não se faz. agredi-lo com sua mala. Resultado, 3 mil de prejuízos para o dono do carro. Lá mais um exemplo? Essa aqui realmente é bastante explícita como um ato de terrorismo. Manifestantes, entre muitas aspas, jogaram coquetéis molotovs numa agência da Tesla em Las Vegas. Eu não, já nem considero isto vandalismo, eu considero isto terrorismo. Isto é completamente terrorismo. Querer incendiar carros em série, isto é terrorismo.
E finalmente tenho mais uma imagem aqui que mostra exatamente isso, esse ódio indisfarçável contra tudo que representa Elon Musk. Aqui um motorista sai do seu carro, verifica se existem câmeras de segurança ou pessoas próximas e então parte para o ato de vandalismo. Provavelmente com um prego ele danifica a lateral de um Tesla. Pois é. Isso não é, como diz Mike Snyder, atos de vandalismo. Este é um espírito que pode, claro, evoluir para ações de terror nos Estados Unidos. Este não é um caso isolado, e a violência ideológica tem se tornado cada vez mais comum. Como exemplo, vemos manifestantes a atacar agências da Tesla em Las Vegas com coquetéis Molotov. Toda a gente pode ter ideias diferentes do Elon Musk. Agora, não é por causa disso, vamos analisar as coisas que são de terceiros. Eu posso concordar com algumas coisas que ele diz, mas não vou analisar as coisas dele, não faz sentido nenhum. Isto é coisas de malucos. Este tipo de ação não é apenas vandalismo, é uma forma de terrorismo, uma tentativa de destruir aquilo com que se não concorda, sem qualquer respeito pela liberdade ou pela propriedade. Além disso, a situação foi tão grave que o FBI entrou em cena, considerando os ataques como terrorismo doméstico. O facto de estas ações de violência estarem a ser legitimadas por algumas pessoas é profundamente perturbador. O que estamos a ver é uma sociedade em que a violência é justificada em nome de uma causa política, e isso é algo que não podemos permitir. Devemos condenar a violência em qualquer forma que ela se apresente, independentemente das suas justificações ideológicas. So, 5 years ago, you were a hero to the left. You were cool, you had electric cars, you had space, and Lá está, a energia verde, vamos ser verdes, não vamos poluir. É a realidade. 5 years you've gone... I could go to a party in Hollywood and not get dirty looks. Yeah. In fact, yeah. And Now you might not even get invited. Agora que se juntou ao Trump para cortar gastos desnecessários no governo, já é um esterco das piores espécies. É isso que os de esquerda pensam. Pá, valha-vos Deus. Still get invited, but I don't know if I should go. And I don't think it's an exaggeration to say today, after Donald Trump, the left hates you more than any person on earth. Yes, I appear to be number 2. I mean, if you're judged by the very... Eu nem acho que seja por causa de Donald Trump, eu acho que é por causa dele se ter juntado ao DOGE, que é a instituição de eficiência, e anda a cortar tudo a torto e a direito. Eu acho que é porque lá está, havia muito taxa no side, havia muito taxa, e ele anda a cortar os taxos do povo, e o povo não gosta, e é por causa disso que eles são assim. Eu acho que é isso. various signs, they... It's derangement. It's Trump derangement syndrome and Elon derangement syndrome. Yes. How is that for you? That's a little bit of whiplash of going from being like Mr. Cool to the devil incarnate in just a couple of years. Is that kind of weird to experience, that transformation? Yes. Why do they hate you so much? Well, because we're clearly over the target. If Doge was ineffective, if we were not actually getting rid of a bunch of waste and fraud, and a bunch of that fraud, I mean, the fraud we're seeing is overwhelmingly on the left. Mm-hmm. I mean, there's... O que eu disse é isto. É por ele estar a cortar na carne que os mais à esquerda não estão a gostar. Está a mexer nos tachos do povo e o povo não está a gostar. Porque havia muita gente encostada. Muita gente encostada. It's not zero on the right, but these NGOs are almost all left-wing NGOs that are being funded, for example. Yep. So they hate me because Doge is being effective, and Doge is getting rid of a lot of waste and fraud that people on the left were taking advantage of. That's what it comes down to. And the single biggest thing that they're worried about is that Doge is going to turn off fraudulent payments of entitlements. I mean, everything from Social Security, Medicare, unemployment, disability, Small Business Administration loans, turn them off to illegals. This is the crux of the matter. Yep. Okay, this is the thing that why they really hit my guts and want me to die. And do you think that's billions, hundreds of billions? What do you think the scale is of that? I think across the country, it's well north of 100 billion, maybe 200 billion. So by using entitlements fraud, the Democrats have been able to attract and retain vast numbers of illegal immigrants And buy voters. and buy voters, exactly. They basically bring in, 10, 20 million people who are beholden to the Democrats
for government handouts and will vote overwhelmingly Democrat, as has been demonstrated in California. This is It's an election strategy. yes, It's power. Yes, and it doesn't take much to turn the swing states blue. I mean, often a swing state Yeah. might be won by 10, 20,000 votes. Sure. So if the Dems can bring in 200,000 illegals and over time get them legalized, not counting any cheating that takes place, because there is some cheating, but even without cheating, if you bring in illegals that are 10x the voter differential in a swing state, it will no longer be a swing state. Right. And the Dems will win all the swing states, just a matter of time, and America will be permanent, deep blue socialist state. Where, the House, the Senate, Yep. the presidency, and the Supreme Court will all go hardcore Dem. They will then further cement that by bringing in even more aliens. So you can't vote your way out of it. And Their- we will their be a objective is to permanent make it permanent. one-party socialist state, and it'll be much worse than California because at least California is mitigated by the fact that someone can leave Right. California. You can go to Texas. Yeah, exactly. what But you they're did. going to make everywhere California but worse. Outro aspecto alarmante que precisamos abordar é o crescente ódio contra o capitalismo. Este ódio não se limita ao discurso, tem-se traduzido em violência física, como vimos no ataque a um Tesla. E o que as pessoas se esquecem é que é o capitalismo que traz a qualidade de vida que as pessoas têm hoje em dia. Não é o comunismo. O comunismo nunca trouxe nada de bom, só trouxe fome. E na vandalização de propriedades associadas a Elon Musk. O que está em jogo aqui não é apenas uma crítica a uma ideologia económica, mas sim um espírito destrutivo que visa destruir tudo o que simboliza o capitalismo e a liberdade. A sociedade está a ser alimentada com uma narrativa de destruição, onde a violência se torna um método de protesto, e isso coloca em risco a própria base da nossa democracia. A polarização ideológica tem levado as pessoas a tomar medidas extremas, sem considerar as consequências. Esta mentalidade de nós contra eles não só divide as pessoas, como também enfraquece as instituições que deveriam ser os pilares de uma sociedade democrática. Precisamos de uma abordagem mais equilibrada, onde o diálogo, o respeito e a liberdade de pensamento sejam priorizados. Em resumo, o que estamos a testemunhar não é apenas uma crise política, mas uma crise de valores. A liberdade de pensamento e de expressão está a ser constantemente ameaçada por ideologias extremistas que não aceitam a pluralidade de opiniões. A violência, a destruição e a polarização têm sido usadas como ferramentas para impor uma visão única, mas isso não pode ser o futuro que queremos para as nossas crianças e para a nossa sociedade. Devemos resistir a qualquer forma de doutrinação, de violência e de manipulação. A verdadeira liberdade é aquela que respeita a diversidade de ideias e a dignidade. Ou seja, eles o governo, qualquer um que seja, já estão a manipular a cabeça das crianças para que sejam escravas para a vida toda, porque eles nunca vão, se não pesquisarem por conta própria, nunca vão ver o contraditório e vão ser escravas para a vida toda. E isto a andar a vandalizar a propriedade privada, independentemente das opiniões políticas que a pessoa tenha, isto não é mal feito, isto são coisas de esquerda, de vandalizar o que é dos outros e tirar o que é dos outros. Isso não é assim que funciona. Se tem um dono, não é para vandalizar.